Um bom sábado a todos. Ingrid, você já tem sua tarefa da semana. Só faltou uma coisa para o Robson ficar mais parecido comigo. Engordar um pouquinho, né? Tá magrinho, né, Robson? Tá chegando, né? Gente, é um prazer estar aqui com vocês. Eu já estive aqui uma vez, foi na apresentação do seu filho, não foi? Na apresentação do Matheus, o pastor Rodrigo estava fazendo aqui, né? Foi muito legal. E é a segunda vez que eu estou aqui com vocês, apesar de já conhecer algumas pessoas. A gente se encontra aí nos encontros de anciãos, tesouraria, a Lucimar, né? A gente se encontra no colégio aí. Mas é um prazer poder estar aqui. O Robson falou aqui que metade da igreja é parente dele, né? Então eu fico assim mais em casa, porque eu tenho bastante amizade com o Robson, então estende-se toda a família aí. Eu só fiquei um pouquinho preocupado, porque eu olhei para cima, são 11h33, né? Mas ele falou que esse relógio não conta, não vale. Eu já ia fazer oração para a gente ir almoçar, né? Mas, então eu vou ter um pouquinho, alguns minutos aqui para falar com os irmãos. Eu trouxe um tema, irmãos. Ele é mais um conselho, um, um conteúdo que Deus nos dá e eu trouxe como conselho a vocês, tá bom? Eu não conheço assim o dia a dia de cada um de vocês, então estou bem tranquilo aqui, não é nenhuma situação de que estou aqui falando, olha, você precisa fazer isso, viu, Robson? Toma cuidado, nada disso. Mas é como um conselho, já que está na palavra de Deus, que eu vejo que pouco é falado nisso. Mas eu tenho percebido que ultimamente a gente precisa muito de uns detalhezinhos controlar. Não é o caso de vocês aqui, né? Lá em outros lugares. E desde criança, quando eu escuto aqui, eu escutava os pregadores falando, né? E teve algumas coisas marcam a nossa vida, né? Algumas frases, algumas falas. E uma delas, que eu estava quando criança, era assim: quando um pregador vai falar, normalmente ele fala primeiro para ele, né? Normalmente atinge primeiro ele. E isso nunca saiu da minha mente. E depois, quando eu comecei a pregar, eu vi que isso é verdade. Normalmente, quando a gente vai pregar, a gente prega alguma coisa que você está passando, ou que você vive, ou que você precisa melhorar. Então, a primeira coisa desse sermão é para mim, ok? Daquilo que eu preciso melhorar e luto bastante para a gente tratar e melhorar a nossa vida. Então, assim, leve como um conselho, como algo que vai ajudar na sua casa, na sua família, mas também, não só na sua casa, sua família, mas no dia a dia, na sua vida, na igreja, em todos os lugares. Ok? O tema já está aqui, é domínio próprio, mas domínio próprio é um tema muito abrangente. Ele pode ter vários itens que a gente pode tratar sobre domínio próprio. Eu trouxe um item específico, ok? Que vamos dizer assim, faz parte desse contexto de domínio próprio. Então, se você. Deixa eu ligar, aí funciona. Né? Muito bem. Se você puder, abra a sua Bíblia em Tiago, capítulo 3, dos versículos. Eu trouxe aqui o texto, fica mais fácil. Tiago, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, capítulo 3, dos versículos 2 a 6. Né? Amém? Muito bem, então vamos lá. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Muitas coisas. Por isso que o domínio próprio é um item muito abrangente. Porém, se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Continua. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno.
E começa um pouquinho mais suave e daqui a pouco já vai pesando mais, né? Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você. Existe alguém perfeito? O que a palavra de Deus fala lá em Romanos 3, 28? É um texto bem conhecido. Todos pecamos e todos nós somos pecadores, mas todos nós necessitamos da graça de Deus. Então não existe ninguém perfeito. Então o primeiro conceito que você pode tirar aqui, você pode ficar tranquilo. Nossa, eu preciso melhorar. Todos nós precisamos melhorar, porque não existe ninguém perfeito. Deus nos dá o conselho porque nós temos que aprender e a cada dia mais melhorar. A cada dia evoluir. Não coloque na sua vida, em qualquer situação da vida, um item e falar, isso aqui eu estou tranquilo, eu não preciso me preocupar com essa situação, porque isso aqui, ó, eu sou top 10 aqui, resolvo tudo. Isso não existe. Nós temos que levantar a cada dia, buscar a presença de Deus, a graça de Deus e pedir para que Ele nos ajude para que não caiamos, para que não pecamos. E é difícil, né? Todos nós pecamos, infelizmente. Então vamos lutar, vamos tratar. Agora, pensa bem comigo aqui. Parou de funcionar aqui. Isso. No texto que nós lemos, ali fala sobre o cavalo. Perceberam? Que ele precisa frear ou refrear. Mas o que o cavalo tem a nos ensinar um pouquinho? O que é frear o cavalo? Então é o seguinte, eu trouxe uma foto. Isso aqui você já viu por aí no cavalo, não já? Eu tenho tios que moram em Minas. Faz bastante tempo que eu não vou lá, mas quando criança a gente ia todo ano. Todo ano ia para Minas. Infelizmente, esse tio meu que tinha um sítio lá, tinha alguns animais, ele já faleceu, meu tio e minha tia. Mas ele já me colocou em cima de um cavalo, mesmo morrendo de medo. Hoje eu não subo, não gosto de subir, tenho medo. Até gostaria de prazer, mas eu morro de medo. Eu não sei se ele me traumatizou, não sei, mas morro de medo. Mas era bem gostoso. Só que, porém, tinha um cavalo lá dele que ninguém podia chegar perto. Ele falava, esse aqui você não vai. Somente o meu primo lá que conseguia chegar perto do cavalo. E ele era bem bravo. Então, ele, para chegar, ele laçava, não sei como ele fazia, ele era menorzinho, mas ele laçava, conseguia prender o cavalo, trazia, e aí colocava esse item aí que chama freio. Chama freio. Faz parte de um conjunto, né? Dentro desse item freio que controla o cavalo, é passado ali na boca dele, ó, esse itemzinho que é preso ali para controlar o cavalo. A partir do momento que você coloca isso, é impressionante. O cavalo te obedece. Você puxa para cá, ele vai, ele puxava para lá, ele vai, fazia não sei o que lá, ele fazia. E para onde o itemzinho que era puxado ali por aquelas cordas ali, o meu primo ali no caso puxava, o cavalo obedecia. E ele não ficava pulando que nem doido, ele puxava assim para baixo e o cavalo ficava quietinho. Então, assim, quando você, com todo respeito, irmãos, trava um pouco a língua, controla o corpo inteiro, né? A gente tem que tomar cuidado com a nossa língua, né? Porque, assim, se pomos freio no cavalo, na boca do cavalo, e ele, para nos obedecer, e também lhe dirigimos o corpo inteiro. Quer dizer, muitas das nossas atitudes são causadas, às vezes, por falas não bem colocadas ou dirigidas de forma errada e causam consequências desnecessárias. A gente precisa entender que tudo aquilo que há de consequência nas nossas atitudes, às vezes vem por causa de umas falas não muito bem colocadas ou palavras que falamos para machucar alguém. E olha, eu vou te falar, eu sou um campeão de falar às vezes sem perceber. Ou de falar as coisas e não pensar antes. O meu cérebro, eu acho que ele é meio... em momentos acelerados, que às vezes eu estou pensando lá na frente e nem sei o que eu estou falando aqui. Então, às vezes, a gente fala coisas que a gente não deveria, e a gente acaba magoando quando a gente não deveria, porque a gente não toma cuidado com falar. Graças a Deus, é uma coisinha que eu vim aprendendo bastante. A minha esposa me ajuda muito nisso. Ela tenta me controlar nessas situações. Eu venho aprendendo bastante, mas ainda tem que aprender muito. Ainda tem que aprender muito. Outro item que o texto nos fala é que a língua é fogo. A língua é fogo. Nesse sentido, ele não quis dizer somente que a língua é apenas perigosa.
O fogo, ele tem algumas características. O fogo, ele nos traz algumas situações que às vezes a gente não consegue controlar. O meu irmão é bombeiro. Ele já participou aí de alguns incêndios, né? E aí, de vez em quando, ele contava algumas histórias. Hoje, graças a Deus, ele está ali na parte interna do bombeiro, mas às vezes ele atua também no carro de socorro, né? E pega algumas situações. Fogo é complicado. Essa semana explodiu aí nos noticiários, né? Ontem ou antes de ontem, não recordo agora, o jogador aí que morreu queimado, né? O carro explodiu e morreu queimado. Nós temos um amigo nosso que está no hospital. Acho que ele está no hospital ainda, né, amor? O Alessandro está no hospital. Acho que está 2 ou 3 meses já no hospital. Já teve alta? Ele estava dirigindo o caminhãozinho dele, o caminhãozinho capotou, pegou fogo. E ele ficou dentro do carro e não conseguiu sair. Ele conseguiu ir para o hospital, acho que, se eu não me engano, um pouco mais de 90% do corpo queimado e inalou mas muita fumaça. Então ele destruiu todo o corpo. Depois que o fogo passa, para você consertar, é complicado, né? Algumas características do fogo, né? Ele se espalha rapidamente. Basta uma faísca para destruir uma floresta. Um tempo atrás, minha família e a família do Robson, nós fomos passear um pouco ali no Campos do Jordão, né? Nós passamos um final de semana lá. Eu não lembro se foi nesse final de semana ou em alguma outra situação, quando nós estávamos voltando, a gente pegou um incêndio na montanha, posso dizer ali a montanha, na serra ali, né? E a gente teve que cortar alguns caminhos e não passava, a gente teve que dar a volta porque bloqueou totalmente ali. Quando o fogo pega, ele se espalha. Assim é as palavras quando nós falamos. Por isso nós temos que tomar cuidado com as palavras. Se nós falarmos palavras boas, elas vão se espalhar e vão levar coisas boas, úteis. A palavra de Deus, por exemplo. Mas se nós falarmos palavras que podem destruir uma pessoa ou denigrir uma pessoa, isso também vai se espalhar. Porque a língua é como um fogo. E a gente precisa tomar cuidado com isso. Porque as nossas palavras têm consequências. Não é verdade? Ela queima profundamente. Como eu te falei, o corpo desse meu amigo, 90% queimado. E aquilo ali vai ficar, né? E quando queima, aí fica as cicatrizes. Né? De vez em quando, até hoje, eu às vezes falo isso, ou às vezes escuto isso, de coisas que já aconteceu 10, 15 anos atrás, mas parece que a nossa mente relembra. Nossa, você lembra que você falou isso? Você lembra que você fez aquilo? Porque fica as cicatrizes. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala. O fogo, ele é difícil de controlar. Um incêndio foge totalmente do controle. Dependendo daquilo que a gente fala, às vezes a gente não consegue mais remediar. De tão problemático que é. Por isso que a língua é um órgão pequenininho, mas ele domina o corpo inteiro dependendo daquilo que a gente faz. Dependendo daquilo que a gente fala, meus amigos, a gente nunca mais consegue controlar. O fogo, ele pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal. Nesse frio que nós estamos tendo aí, uma lareira gostosa ali, você se aquecendo, é uma coisa boa? Sim. É uma coisa boa. Mas se queimar não é uma coisa boa, né? Não é. A minha esposa está com algumas marcas nas mãos ali, que ela encostou ali no fogão nas coisas quentes ali e acaba queimando. Não é uma coisa boa. Dói, fica a marca. Então, olha só o que a palavra de Deus fala. A língua é fogo. E como fogo a gente precisa controlar. Se nós queremos sair para pregar o evangelho, a gente precisa controlar nossa língua. Olha só, vem comigo, abre a sua Bíblia nos versículos, aí no capítulo 3 mesmo, esse eu não pus o texto, tá? Dos versículos 9 a 12. Lê comigo. Tiago, capítulo 3, do versículo 9 a 12. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode uma fonte jorrar no mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas e a videira figos?
Tampouco fonte de água salgada pode dar água. O que está querendo dizer aqui? Você entendeu bem. Mas vamos me colocar aqui como exemplo. Certo? Estou aqui na igreja Boa Vista, pregando, trazendo o que está escrito na palavra de Deus, né? Vestido todo bonitinho aqui, né? E aí, perfeito. Aí termino o sábado, vou para casa. Aí no outro dia, eu chego lá e começo a falar palavras duras, vãs e ríspidas para minha família. Dá para condizer no mesmo lugar a língua? Uma hora está falando a palavra de Deus e outra hora está recriminando? Entende? Dá para eu pregar agora de manhã e na parte da tarde ter uma comissão e daqui a pouco está falando mal do meu irmão? Dá para eu falar que você é uma boa pessoa e quando eu vir a esquina, enquanto outra pessoa, eu falo de você o contrário? Não dá para a mesma fonte jorrar água doce e água salgada. Por isso que a gente precisa aprender e entender aquilo que nós falamos. Porque se nós somos filhos de Deus, se nós somos filhos de Deus, a gente tem que agir como os filhos de Deus, até mesmo no nosso falar. Mas por que isso é importante? Agora vamos lá. Vamos pegar alguns textos do Espírito de Profecia que nos aconselha sobre isso, para a gente tomar cuidado com as palavras. No livro Lar Adventista, esse texto Lar Adventista não é desse livro Lar Adventista novo que entregaram lá, ou Lar Adventista. É da edição de 2004. Tá? Na 2004 tem uns textos um pouco diferentes do que tem hoje no atual. No atual eles reformularam, mudaram as páginas, está um pouquinho diferente. Ok? Mas olha isso daqui, na página 437. Cumpre submetermos um temperamento impossível e dominar as nossas palavras. E a esse respeito conseguiremos grandes vitórias. A menos que controlemos nossas palavras e o nosso temperamento, somos o que, irmãos? Escravos de Satanás. Você está entendendo aonde eu quero chegar aqui agora? Por que é importante a gente controlar a nosso falar, a nossa língua? Porque somos escravos de Satanás. Achamos-nos sujeitos a ele. Ele nos leva cativos. Todas as palavras de altercação ou contenda, né? Palavras desagradáveis, palavras impacientes, palavras irritadas, são como oferta feita à sua satânica majestade. Quando eu li isso, eu fiquei abismado. Porque o que eu mais falo, e eu estou sendo bem sincero para vocês aqui, porque eu sou pecador como todos vocês, são palavras irritadas, principalmente. Como eu sou irritadinho às vezes. Perco a paciência muito fácil. E aí eu comecei a pensar em mim mesmo, eu falei assim, eu preciso mudar isso. Eu preciso melhorar isso. Às vezes, irmãos, não é uma palavra de baixo calão que eu falei, mas é todo estressado e irritadinho que magoou alguém. Olha só o tom da palavra. A gente precisa, porque senão nós estamos fazendo o quê? Dando ofertas a Satanás com o nosso linguajar. Porque não tem como eu falar algo que não é de Deus e falar que sou servo de Deus. Não tem como eu agir no meu falar de uma forma que não é cristã e falar que eu sou um cristão. Que eu sou um servo de Deus. Só que no meu agir não faz condizente com aquilo que eu estou falando. Tem um ditado, um termo, perdão, não é um ditado, um termo que fala que, na verdade, perdão, não é nem um ditado, no termo, né? Foi um pregador que falou isso, que, Senhor, me ajude a pregar o evangelho, e se preciso usar as palavras, não é? Eu fiquei pensando nisso e falei assim, tomara que algumas pessoas nunca abram a boca para falar, use só o testemunho, porque quando falar, destrói tudo o que fez. Porque é tão bonzinho nas ações e tudo, mas quando abre a boca, destrói tudo aquilo que fez. Então a gente tem que tomar cuidado com o nosso falar. Mais um texto aqui. Desculpa, sou eu que estou apertando errado aqui, agora que eu descobri. Vamos lá. Do Lar Adventista ainda também. É uma custosa oferta, mais custosa do que qualquer sacrifício que possamos fazer a Deus, pois ela destrói a paz e a felicidade de famílias inteiras, destrói a saúde e é, afinal, causa de perder-se uma vida eterna de felicidade. O falar.
E às vezes a gente não dá atenção a isso. A gente dá atenção que é importante para as outras coisas, mas a gente tem que entender o que o falar é. O terceiro e último. Mútua bondade e paciência farão de um lar um paraíso e atrairão santos anjos para o círculo da família. Mas eles fugirão da casa. Presta bem atenção, irmãos. Às vezes a gente fala assim, para você ter um lar feliz e cristão, você tem que fazer o culto. Para você ter um lar feliz cristão, você tem que ler a palavra de Deus. Aí acaba o culto. E os outros momentos, como que é? Os anjos fugirão da casa onde há palavras desagradáveis, rixas e atritos, ausência de bondade, queixumes e ira expulsam Jesus do lar. Até queixumes, queixas, reclamações. A gente tem que tomar cuidado. A gente, como cristão, a gente tem que atuar na nossa vida para ajudar. Palavras que elevem, que ajudem, e não reclamações, tristezas. Como eu falei, eu estou tentando lutar contra isso também, porque não é fácil. Às vezes a gente vê algumas situações, a gente fica indignado, não é verdade? Indignado. E eu não vou nem falar em âmbito de igreja, de qualquer situação, para não trazer problemas. Mas ontem mesmo eu estava num posto de gasolina, o frentista estava reclamando, esse governo está destruindo tudo, mandamos 4 funcionários embora porque diminuiu o volume. É complicado, né? Porque assim, tá uma coisa, desculpa, eu não estou trazendo nada referente à política aqui, eu só lembrei do fato que o cara estava reclamando lá. Então assim, são situações que acontecem da vida. Mas mesmo nas situações difíceis, a gente tem que aprender que a gente tem que evitar de reclamar e sim ver algo que a gente possa ajudar para aquilo melhorar, em qualquer situação da nossa vida. Mas a gente tem a tendência de reclamar, de falar coisas ruins. E eu separei aqui algumas palavras. Na verdade, essas palavras eu não separei, eu trouxe de um sermão que eu peguei, que eu achei muito interessante. Porém, são palavras que eu já me peguei falando, aí isso me gravou. Eu falei assim, nossa, às vezes a gente não percebe e fala algumas coisas negativas. Olha lá, você nunca vai ser isso, vai fazer aquilo, você não consegue. Você já falou isso? Não precisa responder não, tá? Eu disse a você, essa é uma das frases que eu mais uso com a minha esposa. Às vezes acontece uma coisa, eu falo, eu não te falei? Não é? Aí eu estou começando a parar de falar isso. Eu estou evitando. Dentro da situação, eu estou ficando quieto. Não sei se ela percebeu isso ou não. Percebeu? Ai, que bom. Quer dizer que eu estou conseguindo alguma coisa. Eu estou evitando. Falei, vamos segurar, calma. Porque assim, isso não vai ajudar em nada. Né? Não quero falar sobre isso. Não tem nada a ver de eu ficar quieto nessa situação que eu falei. Não quero falar sobre isso. É não conversar para chegarmos a uma conclusão e resolução de um problema. Não quero falar com você, deixa aí. Aí eu fico com raiva, você fica com raiva e está tudo certo. Isso também não ajuda, esse tipo de palavra. Muito pelo contrário. Você sempre... Já falou isso aí? Não é? Pergunto, depois que você falou isso, ajudou alguma coisa? Quando é que você vai aprender? Normalmente a gente usa bastante isso com os filhos, né? Quando que você vai aprender, menino? E eu até peço desculpa para meus filhos, porque eu já usei isso bastante com eles. Mas nesse tom, a minha esposa puxa a minha orelha bastante nisso, assim, você não vai ajudar em nada, falando assim, verdade. Quantas vezes eu preciso dizer? Isso daí eu já peguei minha esposa falando para mim algumas vezes também. Porque às vezes eu erro demais, né? Quantas vezes eu preciso falar para você fazer isso? Então, assim, são palavras que depreciativas, que não vão ajudar você a elevar o seu sentimento ali. Eu achei interessante essa pesquisa aqui, foi feita por esses 2 psicólogos lá na Universidade de Denver. Eles pegaram casais recém-casados, e eu gosto bastante de trabalhar com família, então eu gostei muito dessa pesquisa e trouxe. Né? Eles pegaram ali casais que estavam casados há uma década e foram verificar as palavras que eles falavam. Então, olha só, quando eles encontraram uma diferença muito sutil, mas reveladora no início das relações, entre os casais que ficaram juntos, que até então que não se separaram, de cada 100 palavras, 5 eram palavras depreciativas.
Depois, mais tarde, desses casais que acabaram se separando, desses casais iniciais, eles perceberam que houve um aumento de 5 para 10 palavras depreciativas. O que quer dizer? Dependendo do que você fala, que você fica ouvindo toda hora, aquilo vai minando, vai acabando com o relacionamento que chega a mesmo ao divórcio. Por causa de palavras. Por causa de palavras. Veja só, essa lacuna aumentou ainda ao longo da década seguinte, até que casais, descendo a ladeira, teciam 5 vezes mais comentários cruéis e invalidantes para um ou outro do que casais felizes. Olha só. O poder da palavra, irmãos, é como fogo. Depois que você falou, criou cicatrizes que às vezes você nunca mais vai esquecer. Deveria, mas não esquece. Não é verdade? Agressões hostis agem como células cancerosas que, não controladas, corroem o relacionamento com o tempo. A gente precisa, e mais uma vez eu volto, a pensar bem antes de falar. Esse é um detalhe que muitos, principalmente homens, às vezes não conseguem fazer, né? Não falei que mulheres não fazem, mas falei principalmente. Pensar antes de falar. Às vezes a gente vai muito no impulso, na ação. Eu faço muito, já fui muito assim. Hoje eu estou até melhor, graças a Deus. Mas ainda tenho que melhorar muito. Mas assim, era muito ação, ação, ação. Depois que terminava, eu ficava pensando, o que eu fiz mesmo? Ontem a minha esposa veio falar um negócio para mim. Você lembra o que você falou ontem? Eu falei, não. Eu falei, tá vendo? Você falou assim, assim. Eu falei, mas eu nem pensei nisso. Pois é, eu falo sem pensar. Aí depois já foi, né? E você viu como grava? É assim que funciona. A gente tem que pensar, irmãos, antes de falar. No final, a negatividade implacável e incessante assume o controle e o casal não consegue passar uma semana sem grandes explosões. Quando você começa a entrar num ciclo desse, parece que não para mais. Não para, é viciante. É viciante. E pena que é para um ruim, né? No Lar Adventista fala, o amor é uma planta de origem celeste e precisa ser cultivada e nutrida. Irmãos, presta atenção bem aqui no que eu vou falar. Não é pôr uma planta e não fazer nada de ruim para ela. Se você também não fizer, o bom, que é nutrir, vai murchar do mesmo jeito. Você precisa nutrir. Então você não precisa só ficar parado e não fazer nada. Você precisa fazer algo. Entende? Ela precisa ser cultivada e nutrida. Corações afetivos, palavras verdadeiras e amoráveis. Farão famílias felizes e exercerão influência própria para elevarem todos quantos entrarem na esfera dessa influência. Se você tiver pessoas ao seu lado e você viver isso, você vai influenciar aos outros. Olha que bênção. Olha que bênção, não é? O amor, 1 Coríntios 13, 4, 5, o amor é paciente, é bondoso. O amor não é ciumento, nem presunçoso, não é orgulhoso e nem grosseiro. Não exige que as coisas sejam feitas à sua maneira. Não é irritável e nem rancoroso. Essa é uma tradução da nova... esqueci o NVT, o que quer dizer, mas é uma tradução da Bíblia. Muito bonito. Se você pegar, lembrar o texto, é um pouquinho diferente na tradução que a gente conhece, né? Mas eu gostei desse. Não é irritável e nem rancoroso. A gente precisa colocar isso na nossa vida. Mas eu não vou trazer aqui para vocês só negatividade, né? Eu preciso também trazer o outro lado, né? Palavras positivas que às vezes a gente usa e poderia usar, né? Para elogiar. Você é fantástico. Você é top. Então, o meu filho fala que a minha linguagem é meio de velho. Pai, você precisa atualizar, né? Mas o Robson estava ali atrás comigo, foi me entregar o controle aqui, aí eu falei, maravilha. Aí ele, belezinha. Eu falei, qual é o problema? Belezinha. A minha linguagem parece que já está meio arcaica, né? Mas eu gosto dela, né? Você é fantástico. Eu falo isso para alguns adolescentes, quando eles falam, nossa, você é demais, você é fantástico. A pessoa fica toda orgulhosa, né? Anima. Né? Eu preciso de você. Você já falou isso para sua esposa? Ou esposa, já falou isso para o seu marido? Eu preciso de você. Não é depreciativo isso, é pelo contrário. Isso traz união. Você já falou para os seus filhos que você precisa deles? Filhos, você já falou para o seu pai que você precisa deles? Não é só em questão de dar as coisas de dinheiro, não, tá?
Então, assim, por favor, me ajude, né? Amor, desculpa, eu não estou querendo aqui usar você como exemplo, não, mas esse é um dos detalhes que às vezes eu falo para minha esposa, talvez homens, você fale isso para sua esposa, né? Ela está fazendo as coisas e não pede ajuda. Eu falei, o que usa você pedir assim, me ajuda aqui para eu saber que você está precisando de ajuda? Ela quer que eu olhe e adivinhe. Eu falei assim, tá meio difícil o negócio, porque às vezes eu não consigo adivinhar. O ser humano aqui, homem aqui, parece que demora às vezes. Eu falo para ela, pede ajuda, né? Aí ela, tá bom. Aí no outro dia não pede nada. Mas assim, peça ajuda. Às vezes é bom, né? Reconhecer que você errou, reconhecer que errou, pedir desculpas, né? Sinto muito, faz parte do reconhecimento. Aliás, quando a gente olha e pede perdão para Deus, a gente tem que reconhecer, não é? O pedir perdão é reconhecer que errou. Então isso faz parte da nossa adoração. Pedir sugestão, não achar que você sabe tudo, né? Pedir sugestão. Me dê a sua sugestão. Olha lá, eu aprecio você. Essa, eu vou ser bem sincero, eu nunca ouvi ninguém falar para ninguém. Eu te aprecio, não é? Mas assim, eu te admiro, não é? Você, ó, gostei do que você faz, você foi muito bem. Muito obrigado, agradecer. Eu tenho tentado já há bastante tempo me policiar numa situação que às vezes a gente agradece. Você fez uma coisa para mim, obrigado, irmã. Né? O Júnior fez uma coisa para mim, obrigado, Júnior. Mas às vezes o meu filho faz uma coisa, pego lá, está tudo certo e vou embora. Não, obrigado, filhos. Obrigado por ter feito, por ter lavado a louça. Obrigado por ter ido pegar um copo para mim. Né? Às vezes a gente esquece da nossa casa. Muito obrigado. E eu amo você, né? A gente tem que falar sempre para os nossos, principalmente para os nossos familiares, mas também você pode falar para os seus chegados, amigos. Eu amo você. É uma declaração. Uma vez eu ouvi um pastor pregador falando sobre o termo amar. Eu achei estranho, no início eu achei estranho, porque ele virou e falou assim, ele é lá de Natal, a minha esposa é lá de Natal também, no Rio Grande do Norte, né? E ele, por isso que eu acho que eu fiquei prestando atenção nele, né? Acho que é da terrinha lá. E aí ele falou assim, neste momento, ele estava aqui em São José, inclusive, eu estava assistindo aqui, eu não amo a minha esposa, eu amo vocês. Aí eu falei, opa, tem alguma coisa errada aqui. Ué, o que esse cara está falando, né? Não amo a esposa, mas amo vocês. Aí explicou. O que é amar? Segundo ele, o que ele falou lá, eu achei interessante. Amar é eu dar a vida por você. Então, nesse momento, eu não consigo dar a minha vida pela minha esposa, que está lá do outro lado do Brasil. Mas eu consigo aqui, se eu precisar, dar a vida por vocês. Então, eu amo vocês. Aí eu fiquei associando, né? Deus fala que nos ama. E o que ele fez? Deu a vida por nós. Amar, o amor chega a um ponto de eu dar a minha vida por você. Então, o amor não é só para o casal. O amor é para qualquer pessoa que você esteja disposta a dar a sua vida por ela, assim como Jesus fez por nós. Então, você pode falar para qualquer pessoa. Eu achei interessante essa frase assim: eu amo você. Você precisa amar mais, eu preciso amar mais. Provérbios 15:1. A resposta gentil desvia o furor, mas a palavra ríspida desperta a ira. A palavra de Deus, ela nos dá conselhos. E como a irmã, passando a história das crianças aqui, falou no final, né? Se foi Deus que falou, então quer dizer que dá para a gente fazer, porque Ele nos dá força para conseguirmos fazer. Então, assim, se eu posso melhorar mais meu linguajar, posso. Não estou conseguindo? Peça ajuda a Deus. Eu posso melhorar o tratamento na minha casa com a minha família? Posso. Não estou conseguindo? Peça ajuda a Deus. Porque se Deus colocou aqui, é porque você pode fazer. Se você buscar a Ele e pedir ajuda a Ele. Né? E sempre surgirão coisas para aborrecer. Sempre vai acontecer. A gente parece que está no dia bom, daqui a pouco acontece alguma coisa. Isso acontece toda hora. Para nos confundir e pôr à prova a nossa paciência. Devem estar preparados para isso e não ficar agitados e impulsivos. Devem sempre ser calmos e bondosos. E o que quer que aconteça. Quer dizer, irmãos, não importa o que aconteça, você tem que saber se controlar. Por isso que se chama domínio próprio.
e faz parte dos frutos do Espírito. Então a gente precisa começar a prestar atenção nisso, porque isso foi Deus que pediu para a gente, ter domínio próprio, né? E para encerrar, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então eu e você, que estamos aqui, somos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Este poder não está no instrumento humano, ele é poder de... Peça ajuda de Deus, meu querido. Quando uma alma recebe a Cristo, recebe também o poder de viver a vida de Cristo. Então nós podemos viver a vida de Cristo. Nós podemos, com as nossas palavras, transformar a vida de pessoas. Tomara Deus que eu e você possamos ser aqueles cristãos que pregamos pelo nosso testemunho, mas quando abrimos a boca, também pregamos ao abrir a boca. Levemos a Cristo. E quando sairmos da igreja, continuemos assim, onde quer que estejamos, para que em tudo que nós fizermos, falarmos ou como agirmos, possa ser para louvar a Deus e possa agradecer. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para mim e para você nesta manhã. Que Deus te abençoe.